Nós te louvamos e te bendizemos o nome, nosso Deus. Certamente tu és a razão do nosso viver. Somos teus, ovelhas do teu pastoreio. Sim, Senhor. Nós te glorificamos o nome de Jesus. Não há outro Deus como tu. Ninguém se compara a ti, Senhor. Tu és o único e o verdadeiro Deus. Tu criaste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Por isso nós te glorificamos. Exaltado és tu, Jesus. Exaltado é o teu nome, Jesus. Toda a terra está cheia da tua glória. O teu nome é exaltado desde o nascer até ao pôr do sol. Meu Deus, nós caminhamos no teu nome. Como diz a tua palavra, cada povo caminha no nome do seu Deus. Nós, porém, caminhamos no nome de Yeshua, Rabacia, o Messias de Israel, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o vencedor invicto, aquele que morreu e venceu a morte. Sim, nós te damos graças, Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor, recebe a nossa adoração. Que a nossa adoração e o nosso louvor sobe a ti como incenso, como cheiro suave. Nós te damos glória, Senhor. Nós te louvamos. Obrigado, Jesus, pelo dom da vida. Dormimos e acordamos porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor. Esse é o dia que o Senhor criou. Nós nos alegramos e nos gloriamos neste dia, porque tu vives, nós cremos que o amanhã é certo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Shalom, igreja de Cristo. Shalom. Louvado seja o nome do nosso Deus mais uma vez, por nos ter dado esta oportunidade de estarmos congregados, reunidos neste lugar, para mais uma vez celebrarmos ao nosso Deus e aprendermos dele, que é manso e humilde de coração. Jesus já lhe disse isso: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Na verdade, não existe maior símbolo de humildade fora daquele que nós vimos no nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Criador dos céus e da terra. Ele é humilde. E a razão pela qual o identificamos como o mais humilde de todos é simples, é única. Sendo ele Deus, deixou todos os atributos da divindade, tudo que lhe define como Deus nos céus. Veio na terra, humilhou-se, veio na terra, nasceu como homem e se tornou servo. Não existe maior símbolo de humildade do que esse.
Muitas vezes, quando as pessoas se tornam grandes nas suas realizações, nos seus feitos, perdem a humildade. Mas Jesus não. Ele é o maior de todos, não existe outro. Mas humilhou-se, tornou-se homem, participou em todas as dificuldades que o homem natural, que o homem comum participa, e morreu a morte dos homens sem valor. A morte na cruz é a pior morte. A morte da cruz não é uma morte de honra. Nenhuma pessoa morre com honra quando morre na cruz. Mas quando nosso Senhor Jesus esteve na cruz, Ele mostrou que Ele morreu com honra. Coisa que chocou o mundo. Quando Ele bradou em alta voz: Pai, está consumado. Cumpri tudo. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi honra. Aleluia. Graças a Deus por aquele grito que nós estamos aqui hoje. Que nós estamos reunidos em seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Ontem tivemos um dia especial, um dia do batismo, e foi uma bênção. Amém? Essa pessoa, levanta a tua mão, quem foi batizado ontem. Glória a Deus, como disse. Louvado seja o nosso Deus pela tua vida. Amém? E rapidamente eu quero lhe dar uma palavra para você que foi batizado ontem, muito rápida, senão é o nosso assunto. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Você precisa gravar esse texto aqui, sublinhar esse texto na tua Bíblia. Capítulo 2 de Colossenses, versículos de número 12, diz o seguinte: sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Repito: sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. A ressurreição dos mortos é um ato de fé. Aleluia. A ressurreição dos mortos é um ato de fé. Repete essa palavra, essa frase: a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos É um ato de fé. é um ato de fé. Mais uma vez: a ressurreição dos mortos A ressurreição dos mortos é um ato de fé. é um ato de fé. Aleluia. Glória a Deus. Porque Paulo diz isso: sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, nós experimentamos a ressurreição dos mortos pela fé. Como nós temos dito, a fé é simplesmente você aceitar o que a palavra de Deus diz. Isto é fé.
Amém? Se a palavra de Deus diz que você foi sepultado pelo batismo e ressuscitado pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentro de nós, é simplesmente você acreditar que você morreu e ressuscitou com Cristo. Acreditar nesta verdade, fé. Amém? A fé é simplesmente isso. E quando a gente vai treinar a nossa mente a acreditar nesta verdade, esta verdade começa a tomar corpo em nós. Amém? Reparam que a Bíblia diz, o João que diz assim, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Sem a palavra, nada que existe seria criado. E a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. A palavra se fez carne. Amém. A palavra, portanto, é um espírito. A palavra é um espírito. E quando nós cremos nesta palavra que é o espírito, e nós vamos confessar esta palavra, vamos confessar constantemente esta palavra vai se tornar carne em nós. Ou seja, esta palavra tem o poder de se incorporar na nossa carne e se tornar uma só peça. Então, quando a palavra se torna carne em nós, a palavra nos habilita a viver o que ela diz. Amém? Aleluia. O que significa que nós precisamos confessar esta palavra até que o nosso corpo se torne um com a palavra. Ou seja, até que a palavra encha o nosso corpo, a nossa carne. Porque quando a palavra se torna a mesma peça, o mesmo elemento com o nosso corpo ganha a imortalidade. Amém. O nosso corpo ganha a imortalidade. Este é o segredo da palavra. Aleluia. E é importante nós notarmos outro detalhe também. Versículo 13 e 14 diz o seguinte: e quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Presta bem atenção.
Versículo 12 começa: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Amém? E quando vós estáveis mortos nos pecados, na execução da nossa carne, vos vivificou juntamente com ele. Quando vós estáveis mortos, quando é que você estava morto? Quando foi que você morreu? Quando você estava morto? Quando foi que você estava morto? Quando foi que estava morto? Quase toda a vida até receber Jesus, ele ganhou. Quando você estava morto? Amém? Qual é o assunto de Paulo aqui? É sobre o batismo. Se fosse sepultado, se você fosse sepultado, você estava morto. Quando você estava morto, você foi sepultado. Amém? Agora, o que ocorreu nessa ocasião? O que ocorreu? Ele vos vivificou. Quando você estava morto, quando você entrou e você estava morto, você foi sepultado, ele vos vivificou. Quando foi que ele te vivificou? Quando você ressuscitou, quando você saiu. Ok? É preciso entender o seguinte: você morre, mas você recebe a vida. Quando você recebe a vida, tem a ressurreição. E a ressurreição ocorre quando? Quando você saiu das águas. Amém? Por quê? Porque todo o processo do pecado termina com a morte. O salário do pecado é a morte. Amém? Todo o processo do pecado termina com a morte. E é por isso que Jesus morreu, por conta do pecado. E por conta do mesmo pecado, você morreu. Então a semelhança da morte que você teve pelo batismo anula, cancela todo e qualquer julgamento por conta do pecado. E quando a pessoa, você ressuscitou, quando você saiu das águas, você foi ressuscitado, você recebeu, você foi vivificado, você recebeu outra vida. Amém? Mediante o batismo. E a partir dali, as suas ofensas foram perdoadas. A partir desse momento, o escrito, a cédula, o escrito de Bíblia que era contrário, o inimigo sempre usava para te acusar diante de Deus, foi destruído. E não só isso, os principados que se valiam desse escrito para ir acusar, para fazer tudo contra ti, foram expostos à vergonha. E vergonha eterna. Aleluia. Então, quando você se considera desta maneira, a palavra de Deus começa a se formar no seu corpo. É isso que retira o direito do inimigo agir em sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado
seja o nome do Senhor nosso Deus, amém? Amém. Agora vamos tratar aqui de um aspecto, um assunto um pouco curioso. Nós, cada um de nós, faz parte a uma das 12 tribos de Israel. Cada um de nós faz parte a uma das 12 tribos de Israel. E por não compreendermos isso, o diabo tem desviado o povo de Deus para roubar-lhe a bênção que cada um tem ao se associar a uma tribo. Acho que uma vez já falei disso. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui conhecem os signos que existem do ano? Quantos signos existem? Sim? Quantos? Por favor, se você está falando, se você sabe mesmo, então para com convicção, enfim. Quantos? 12. 12 signos que existem. É isso mesmo? É? Agora, me responde, quem está? Me responde, qual é o teu signo? Carneiro. Por que carneiro? Bem assim escrito por cada mês há uma denominação. Por conta da sua data de nascimento. E o mês. Ok. A data de nascimento está relacionada com o mês. Não é verdade? Qual é o seu mês? Março. Março. Março está relacionado com carneiro. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Gêmeos. Olha o teu mês. Junho. E quem de gêmeo diz que ele quiser? E quem de gêmeo diz então? Para vocês. Vamos, quem mais? Pessoal para. Sim. Caranguejo. Sim? Caranguejo. Caranguejo. Eu é couro. Para o seu mês. Julho. 8 de julho. 8 de julho. Touro. Para o seu mês. Maio. Quem mais? Outubro. Escorpião. Quem mais? Peixe. Qual é o mês? Março. Vamos mais, e aí? Virgem. Sim? Virgem. Virgem. Qual é o mês? Setembro. Setembro. Vamos participar. Sim. Capricórnio. Qual é o mês? Dezembro. Vamos. Alguns não. É tudo? Sim. Qual é o mês? Abril. Mas vamos participar. Qual é o leão? Agosto. Ok. Temos mais aí? Alguns não querem participar, não querem arriscar, ou então porque
que não se interessam, não sabem, né? Ok. Aleluia. Amados, é curioso isso. O mundo sem Deus, sem luz, às vezes tem tomado o que é nosso. Onde foi que esses astrólogos, a astrologia tirou essas informações, criou este calendário? O diabo não faz nada, o diabo não cria nada, o diabo só imita. Repara que existem 12 meses do ano. E esses camaradas criaram 12 signos para dar uma previsão a cada signo. Deus, quando instituiu a nação de Israel, Deus o fez em 12 tribos. E cada um de nós está relacionado com uma tribo, de acordo com tua data de nascimento. O inimigo tem roubado isso. E nós, como povo de Deus, às vezes por falta de conhecimento, temos ido consultar, espreitar o que o diabo está dizendo a nosso respeito, e não aquilo que Deus, na verdade, disse ao nosso respeito. Quando Deus estabeleceu a nação de Israel, Ele o fez em tribos. Existem 12 tribos, cada tribo representa um mês no ano. Aleluia. De acordo com as tribos de Israel, nós podemos relacionar o ano todo, os 12 meses do ano. Cada mês representa uma tribo de Israel. Israel, que é Jacó, teve 12 filhos. O primeiro filho foi Rúben, o segundo filho foi Simeão, o terceiro filho foi Levi, o quarto filho foi Judá, o quinto filho foi Zebulon, o sexto filho foi Isacar, o sétimo foi Dan, o oitavo foi Gad, o nono foi Azer, o décimo foi Naftali, o 11º foi José e o 12º foi Benjamim, o caçula de todos. Amém. Cada um desses filhos, cada um desses filhos de Jacó é representante, é cabeça de uma tribo. As tribos, elas começam assim. Amém. E se nós formos a contar as tribos, ou seja, a relacionar as tribos, as 12 tribos de Israel com os 12 meses, nós vamos encontrar que o mês de janeiro é Rúben. Amém. Janeiro é Rúben. Você é o primeiro filho de Jacó. E por ser o primeiro mês do ano, é Rúben. Então,
hoje você tem que sair daqui identificando a tua tribo. E não esquece esse negócio de si, esquece esse negócio de jacaré, característico, escorpião. Amém. E vamos nos relacionar com aquilo que tem um cunho espiritual. Amém. Você faz parte de uma tribo. Se você nasceu em janeiro, você é da tribo de Rubem. Amém? Quem nasceu em janeiro? Quem é aqui em janeiro? É Rubem. Se você nasceu em fevereiro, você é da tribo de Simeão. Quem é que é de fevereiro aqui? É da tribo de Simeão. Amém. Agora, cada tribo tem uma bênção. Você é da tribo de Simeão. Se você nasceu no mês de março, quantos são hoje? 12 de março. Nós já estamos em março. Você é da tribo de Levi. Quem é de março? Você faz parte da tribo de Levi. Amém. E vamos saber depois quem foi Levi. E a bênção desse homem, de Levi. Amém. Agora, se você nasceu no mês de abril, quer saber? Abril. Você é de abril, você é da tribo de Judá. Amém. Precisa saber a bênção liberada sobre Judá. Se você é do mês de maio, quer saber quem é do mês de maio? Os de maio? Ok. Os de maio, você que nasceu no mês de maio, você é da tribo de Zebulon. Amém. A tribo de Zebulon. Os de junho, quem nasceu em junho? Junho é tribo de Issacar. É da tribo de Issacar. Amém? E se você nasceu no mês de julho, dessa vez os de julho, você que nasceu no mês de julho, você é da tribo de Dan. Amém? Yeah. E quem nasceu em agosto? Quer saber os de agosto? Agosto. Você é da tribo de Gad. Amém? E quem nasceu em setembro? Quem nasceu em setembro? Setembro é da tribo de Azer. E quem nasceu em outubro? Outubro é da tribo de Naftali. Amém? Tribo de Naftali. Novembro. Quem nasceu em novembro? Você é da tribo de José. Amém? E quem nasceu em dezembro? Dezembro é da tribo de Benjamim, com certeza. Amém? Benjamim. E o que isso tem a ver conosco? É algo muito interessante. Porque eu quando vi isso, pessoal, o diabo gosta de imitar, né? O imitador é um cabulador, né? Ele vê tudo que o outro escreveu, ele escreve isso na sua folha, ele manda isso para os seus agentes. É isso. E eles fazem com toda a perfeição. Coisa que todos os dias os camaradas estão a dar ali previsões do que vai acontecer com o encontro, as áreas e tudo, estão ali.
enfim. E muitos de nós cristãos, nós fundamos esse ciclo. Para ver mais ou menos o que é que o Senhor está dizendo hoje. Ao invés de fazer isso, você passa a consultar da tua tribo. Qual é a bênção que você tem que reivindicar da tua tribo? Aleluia. Porque isso está relacionado conosco. Vamos lá então. Rubem, janeiro. Amém. Quando Jacó, pouco antes da sua morte, convocou seus filhos, ele começou a declarar sobre cada um deles o que seria a porção de bênção que lhe acompanharia todos os dias da sua vida. Aqui não era apenas algo que Jacó estava a falar para aquele momento, mas naquele momento Jacó estava a declarar a palavra que deveria marcar o destino de cada filho. Amém? O destino de cada filho. E quando Jacó começou a abençoar Rubem, ele proferiu as seguintes palavras: você é o meu primogênito, a minha força. Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49, versículo de número 3. 49 é o capítulo das bênçãos que Jacó declarou sobre seus filhos, os 12 filhos. Amém? Como cada filho representa um mês do ano, então a gente precisa entender essas bênçãos e relacioná-las com o mês com cada mês do ano. Você é o meu primogênito, a minha força, primeiro fruto do meu vigor, superior em honra, superior em poder, impetuoso como as águas. Porém, entretanto, mas já não serás superior. Porque você subiu à cama do seu pai, ao meu leito, e o profanou. Agora, é importante perceber aqui um detalhe. Já vou dizer algo. Sei isso. Mas por causa disso que você fez, você não será. Agora, isto é algo pessoal. Mas, entretanto, porém, por teres feito isto, isso já não será. Isso é algo pessoal, é algo peculiar. Amém? Porque você precisa entender aqui. É a primeira descrição que diz assim: você é o meu primogênito, a minha força, o primeiro fruto do meu vigor. Agora, parte aqui. Superior em honra. Você é superior em honra. Amém? Você é superior em poder. Você é impetuoso como as águas.
Este é o princípio, esta é a palavra para o janeiro. Amém. Então, na hora que você vai reivindicar sua bênção, você precisa simplesmente focar nestas palavras. Superioridade em tudo. Há uma graça de superioridade para janeiro, para quem nasce em janeiro. Há uma bênção de superioridade, de impetuosidade, como as águas. Vocês sabem que as águas têm uma força que, se houver inundação, um dilúvio, não há edifício que vai segurar as águas. Não há estrutura que segura as águas rompem tudo. Então você de janeiro, quando você começa a orar pela tua bênção do mês, você precisa considerar esses aspectos de grandeza, de superioridade, de poder, de honra, de impetuosidade como as águas. Amém. Agora, pessoalmente, o Rubem, eu havia cometido um erro. E erro este que fez com que o pai mudasse para ele esta particularidade. Tu já não serás. Simeão e Levi. Bem, então vamos dizer aqui que vocês conhecem a história de Rubem, né? Rubem profanou a cama do seu pai. Existem coisas também que no passado aconteciam que é fora do comum. Até não dá nem para falar. Como você lê a história do Rubem? Amém? Precisa saber um pouquinho mais. Simeão e Levi. Isto é juntado o mês de fevereiro e março. Amém? Simeão e Levi, porque Jacó, ao abençoar Simeão e Levi, colocou os dois no mesmo pé de igualdade. Por um ato que eles também, por um conselho que eles tomaram, eles fizeram algo que fez doer o coração de Jacó. Existe, presta atenção, existe graças que seria para ti, mas que pode ser impedido. Tudo por conta da nossa atitude, por conta do nosso conselho, por conta de nossas decisões, de nossos pensamentos, por conta de satisfazer um gosto nosso, uma vontade nossa. E você pode cometer um erro que vai anular aquilo que Deus queria liberar sobre a vida de alguém. Aconteceu com Rubem, e o mesmo aconteceu com Rubem. Você sabe, Rubem dormiu com a madrasta. Foi o erro que Rubem cometeu. Como Rubem pode fazer isso? Ele tinha tudo para dar certo, mas por conta desse ato, o pai mudou. Essa já foi decisão do pai pessoal e ato pessoal que o pai tinha com Rubem. Amém? E o mesmo, a gente vai ver
entre Simeão e Levi. E vamos ver as palavras que Jacó liberou. Simeão e Levi são irmãos. Certamente todos são irmãos, os dois. Mas quando ele diz isso, porque está mencionado uma característica ali peculiar. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são armas de violência. Não entre no conselho deles a minha pessoa, nem a minha dignidade participe da sua assembleia. Porque na sua ira mataram homens e por diversão cortaram os tendões de bois. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei em Jacó e os dispersarei em Israel. Presta bem atenção. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são armas de guerra. O que significa que esses dois irmãos teriam graça com suas espadas. Mas, o que Jacó diz? Eu não entro no conselho deles. Eu não concordo com o que eles fizeram, porque eles mataram homens inocentes. Quando foi que eles fizeram isso? Eles tinham uma irmã. Alguém conhece o nome da irmã? Diná. E Diná foi violada por um cara. Simeão e Levi. Agora, quando a gente vê aqui Simeão e Levi, são irmãos. Se você observar, são irmãos. É porque Jacó teve muitos filhos, entre esses 12 filhos, com muitas outras mulheres. Então, provavelmente, eu ainda não cheguei a isso, né? Provavelmente Simeão e Levi são irmãos da mesma mãe. É por essa. Você verifica, depois vai comprovar isso. É por isso que Jacó falou isso. Ele disse: não vou entrar no meu conselho. Então, o que eles fizeram? Diná foi violada. E eles queriam se vingar. Queriam se vingar, matar o camarada que fez isso com a irmã. Mas tentaram ali apaziguar as coisas, conversarem, porque a família do moço depois disse: não, nós vamos assumir ela como esposa, ela vai ter que manter com o nosso filho vai ter que manter com ela. Essa decisão piorou ainda mais a situação, porque de acordo com as culturas, eles não podiam manter com povos estranhos. E eles aceitaram: tá bom, mas com uma condição. Agora veja a condição. Para manterem, para esse camarada manter com a nossa irmã, todos os homens têm que ser circuncidados. Aquele povo todo concordou. Tá bom, se essa é a condição, tá bom.
circuncidaram todos os homens. No terceiro dia, eu acho, depois de alguns dias, Simeão e Levi foram no momento que os homens perderam a força física, porque estavam feridos. Simeão e Levi foram e executaram todos os homens, mataram todos os homens. Quando Jacó ouviu isso pesou, porque eles não consultaram o pai. Se consultassem o pai podia dizer: não, nós já resolvemos esse problema. Mas eles mantiveram aquela fúria, aquela ira. Por isso aqui ele diz assim, maldita seja a tua ira e a tua fúria tão cruel. Então, quando a gente vê nesta questão, tem alguns aspectos que precisam ser evitados e tem alguns aspectos que precisam ser tomados. Seja para Rubem, assim como para Simeão e Levi, existem aspectos que precisam ser evitados. Amém? Existem características negativas em cada tribo, em cada mês, que precisa ser discernido. Quando você chega no teu mês, quando você entra em cada mês, você precisa discernir alguns aspectos negativos em relação a este mês e os aspectos positivos em relação a este mês. E o que você vai reivindicar é aquilo que é positivo. O que você vai rejeitar é aquilo que é negativo. Você está entendendo? Aleluia. Rubem cometeu um erro. Existem erros que precisam ser evitados. Amém. Simeão e Levi cometeram outro erro. Mas esses meses aqui têm uma característica. Amém. Jacó, ele faz menção aqui das espadas, das armas. A tua espada é arma de guerra. A tua espada é arma de guerra. Não arma para violência. Amém. Mas para a guerra, para você se defender, para você se proteger, e para ser usado no momento necessário, quando é necessário, quando vê que o inimigo se levantou. Mas você não pode criar simplesmente inimigo porque você quer ter alguém como inimigo, porque você quer que essa pessoa não, porque isso gera quê? Gera ira, gera fúria. Você sabe que as melhores, as decisões mais drásticas, mais difíceis, com mais desgraças foram tomadas no momento que a pessoa está irado, está furioso. Amém? Então nós precisamos, para Levi e Simeão, amém? Essa é a orientação. Cada mês ela traz alguma coisa. Aleluia. E vamos para Judá. Nós tivemos janeiro, fevereiro, março. Agora vamos para abril. É abril, né? Judá é abril. Os seus irmãos o louvarão. A sua mão está sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos do seu pai se curvarão diante do céu. Judá é um filho de leão. Você vem subindo, filho meu.
depois de ter comido a presa. Como um leão, ele se agacha e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele a obediência dos povos. Uau! A bênção de Judá aqui é grande, é interessante. Ele amarrará o seu jumento a uma videira, o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Os seus olhos serão mais escuros que o vinho, os seus dentes mais brancos que o leite. Isso é Judá. É abrir, né? Mês de bênção, né? É muita bênção. É muita bênção aqui. Se você me abrir, esse parabéns também. Amém. Agora veja, a gente pensa aqui. Vê que Jacó, ele está profetizando. Amém. Essas são bênçãos proféticas. Ele sabia realmente o que ele estava dizendo, o que ele estava vendo para cada um dos filhos. Jacó está aqui como um profeta a declarar aquilo que seria o destino para cada um dos filhos. E para Judá é algo interessante. Ele diz que os seus irmãos o louvarão. Os irmãos de Judá vão louvar Judá, porque a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Vai ser um homem de guerra. Judá vai ser um homem de guerra, vai lutar, vai destruir os seus inimigos, sempre vai derrotar os seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você, o que significa que ele terá autoridade. A maneira como alguém se curvar diante de outro, um irmão se curvar diante do outro irmão, é quando o irmão está numa posição superior, uma posição de autoridade. Amém? E este é Judá. Você vem subindo. Diz, Judá é um filho de leão. Como um filho de um leão. Vem como. Você vem subindo, filho meu, depois de ter comido a presa. Como um leão, ele se agacha e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Judá, ninguém terá coragem de tocar, de acordar, porque ele é como um leão, é como uma leoa. Ele só para depois de pegar a sua presa. Amém. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes. Aqui está, até os seus descendentes, o cetro, o bastão de comando estará com ele, até que venha aquele a quem ele pertence. Como nós temos dito que Deus escolheu a tribo de Judá para ser a tribo onde saem os reis. Amém. A tribo de Judá é a tribo de onde vêm os reis. E ele diz que eles, a sua descendência vai ter o cetro e filhos dos dominadores até o dia, até que venha aquele a quem ele pertence. Ele diz que na tribo de Judá vai nascer alguém que pertence ao cetro. A descendência vai experimentar isso, mas até determinado momento, até no momento que nascer alguém que pertence a quem ele pertence, a quem pertence o cetro, esse alguém é
Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Então o leão que Jacó viu não é outro leão senão Jesus Cristo. O dominador não é outro dominador senão o Senhor Jesus Cristo. E olha aqui um aspecto profético que ele diz a ele a obediência dos povos. A ele os povos vão obedecer. Ele amarrará o seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Jacó aqui fala de um jumento com a sua jumentinha. E quando você vê, você já se lembra de alguma coisa, do jumento, com a jumentinha. Então Jacó aqui ele está a olhar para o futuro, o que vai acontecer quando este rei que pertence ao trono nascer. E todos os sinais foram apontando para nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Isso aqui fala da morte de Jesus. Amém? Quando foi que as vestes de Jesus ficaram todas ensanguentadas? Amém? Quando ele foi ferido, quando ele foi castigado por nós. Aleluia. Então o que isso significa? O que significa que o mês de abril, para você que nasceu neste mês, para você que se apropria deste mês, não é só para quem nasceu, porque o ano é um mês, amém? Os meses são como irmãos, então você experimenta a graça do outro irmão, enfim. Aleluia. Yeah. Aqui esse aspecto de reinado, de autoridade, de guerra, de comando. Amém? São os aspectos que estão sendo salientados aqui. Esse é o mês de abril. Vamos para o mês. Pode abrir maio. Zebulon. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. As suas fronteiras se estenderão até Sidom. Amém. Uma característica das cidades que ficam à beira-mar são ricas. Amém. Por conta de seus portos. Os portos são lugares muito importantes, porque os mercadores em todas as áreas, todas as cidades e outros países, enfim, vão vir com seus navios, com seus barcos, para atracar nesses portos à beira-mar. Por isso ele diz que Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Veja, Zebulon se tornará um porto para os navios. Já está dizendo que Zebulon vai se tornar um porto. O porto fica no mar. Mas já está dizendo que não, você vai se tornar um porto. Você como um porto significa que os mercadores vão vir até você. Você é um ponto de conexão com homens de negócios. Está relacionado com negócios, com empreendimentos, conexões.
Amém. Essa é graça. Porque o porto fica no mar. Amém. Mas já gosta de onde quer que você vá viver? Você próprio é o porto. Aleluia. Você próprio é o porto. Você cria o mar lá. E os mercadores virão até você. Isso é conexão de negócio. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. As suas fronteiras se estenderão até Sidom. É graça. Aleluia. Vamos para Issacar. Issacar, que mês é? Sim? Junho. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará os seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Issacar é um jumento forte. Sabes, jumento era o meio de transporte de carga no passado. Amém? É o meio de transporte de carga no passado. Isso também fala de uma visão de bênção, de negócio, de prosperidade. Vou te mostrar aqui. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará os seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. O que isso significa? Empreendimento, negócio. Aleluia. Jumenta é animal de carga. Hoje, quando você vê, hoje já não existe animal de carga, não existe um animal transportando carga. Mas o que é que substituiu os animais de carga? Caminhões. Aqueles atrelados grandes. Amém. Significa que há uma graça para você se tornar um investidor, um dono de uma transportadora. Amém. Caminhonista, com muitos caminhões ali encostados. Ele diz aqui, quando ele descobriu, o que significa que o camarada estava distraído, porque tem uma graça, por conta da terra onde ele vive. Ele está deitado entre as suas cargas. Ele diz que, mas quando ele perceber como é bom o seu lugar, quando ele perceber o lugar onde ele vive, que é um bom lugar, como é aprazível a sua terra, ele curvará os seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Isso significa que ele vai aumentar, ele vai multiplicar o seu trabalho.
seu empreendimento para trabalho. Aleluia. Você está entendendo aqui? Amém. Uma das coisas que nós como igreja, Deus nos fez para nós sermos bem-sucedidos. Amém. E uma das coisas que nós precisamos é exatamente essa visão empresarial, essa visão comercial, essa visão de investimento. Nós precisamos disso, porque Deus libera graça para isso. Amém. Yeah. Porque muitos de nós às vezes dependemos apenas do salário. Não! Toda pessoa que depende do salário morre pobre. O salário vem para o salário é para impedir a tua capacidade. Por quê? Por mais que uma empresa pague bom salário, mas não é suficiente com aquilo que você dá. Amém? Amém. Você sabe por que o nosso país está sendo tomado pelos árabes? A economia de Angola está sendo tomada pelos árabes, porque eles aprenderam a fazer negócio, a investir. Eles se fecharam os armazéns, nós vamos morrer. Tudo está nas mãos deles. E eles chegam aqui, nos dão emprego. E a gente ainda se alegra, já estou a trabalhar. Mas a pessoa que deu o emprego é alguém que pensa alto, que pensou alto, que ele diz, não, eu não vou trabalhar para ninguém. Eu vou dar emprego, mas eu não vou trabalhar para ninguém. Mas sabe, eu não estou querendo dizer que você não pode trabalhar. Não, eu estou a dizer que o teu trabalho deve ser uma fonte de você ganhar recurso, que você vai juntando para abrir emprego, para abrir empresa. É isso que os outros fazem. Amém. O mundo das peças aqui em Angola e ao nosso fim está nas mãos dos nigerianos. Se nós nos esforçarmos aqui, as peças vão subir de preço. Na alimentação está na mão dos libaneses. Se nós nos expulsarmos, até as cantinas vão fechar. Mas são homens e mulheres que juntaram, que encontraram a primeira oportunidade para juntar recursos. Depois de juntar recursos, começaram a investir. E hoje estão aqui agora. O salário limita a nossa capacidade. Amém. Issacar, ele diz que quando ele perceber como é bom a sua terra, o seu lugar onde ele descansa, ele vai se esforçar para trabalhar mais. Amém. Isso é a graça de Issacar. Quem é da tribo de Issacar? Quer saber o da tribo de Issacar? Se esforça mais. A terra onde você está é boa. Você está em boa terra. Aleluia. Faz plano, faz projeto, junta recurso. Amém.
implementar projetos de investimento. Aleluias. Glória a Deus. Vamos para o mês de julho, né? A tribo de Dan. Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Oh Senhor, eu espero a tua libertação. Dan. Até dizer começar. Dan. Amém. Dan. Ele disse que será como uma serpente. Será como uma serpente à beira da estrada. Uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ele defenderá o direito do seu povo. Amém. Há uma graça aqui de defesa. Amém. Há uma graça aqui de defesa. Quem é da tribo de Dan? Amém. Há uma graça aqui de defesa. Você vai defender o direito do teu povo, como qualquer das tribos de Israel. E será como uma serpente. Amém. E como se defende o direito de um povo, do teu povo? Intercessão profética. Ser intercessor é pessoa de oração, é de guerra, é serpente que pica, que fica. Você sabe que é interessante o detalhe aqui da serpente, porque na verdade a serpente, ela não ataca, a serpente se defende, a serpente não ataca. Se você vê que a serpente atacou, primeiro é porque você chegou muito, você foi até o território dele. Ele tentou se esquivar, se esconder, fugiu, andou ali, depois ficou parado. Mas quem é esse que está a vir aqui? Então ele fica ali na defensiva. E quando ele fica na defensiva, levanta a cabeça e começa a ver para picar. Porque senão a serpente, quando vê que tem um obstáculo, foge. A serpente foge, a cobra foge. Porque ela não ataca, ela se defende. Ela ataca em último caso, quando vê que fugiu, mas o invasor parece que está sempre seguinte, ele teve que me defender. Por isso, na maior parte dos casos, a pessoa que é picada pela serpente é porque foi até o território dele, pisou na cauda, alguma coisa assim, e a serpente ali não tem que se defender, ele tem que ir pica. Mas agora, essa serpente aqui que Jacó ali está aqui a descrever sobre ela, ele diz que essa serpente aqui vai atacar
Porque essa serpente vai escolher um bom lugar onde vai ficar, ao lado, à beira da estrada, à espera. À espera do cavaleiro e o seu cavalo. Picar o calcanhar do cavalo, eu também nunca vi isso. Porque o calcanhar do cavalo é mesmo duro. Você conhece o cavalo? É mesmo duro. Mas a ponto de picar o calcanhar e derrubar o seu cavaleiro, isso mostra que essa serpente aqui é estratégia. Usa estratégia. Amém? Então isso mostra poder aqui de oração, amados. Que você escolhe o momento que você vai atacar. Aleluia. Isto é dano. Esta é a graça de dano. Serpente, o defensor do direito do seu povo, defende qualquer uma das tribos. Aleluia. Vamos para outro. Qual é o mês? Sim? Agosto. Agosto está relacionado com Gade. Vamos para a tribo de Gade. Será atacado por um bando. Gade será atacado por um bando, mas ele o atacará nos calcanhares. Amém? Aqui é retaliação. Gade vai retaliar aquilo que isso está relacionado com a palavra que diz que o inimigo se levantar contra ti por um caminho virá para te atacar. Mas por quantos caminhos? Vai fugir por quantos caminhos? Por 7 caminhos. Ele vai fugir. Por quê? Porque ele vem para atacar. Atacar não é o problema. Pode atacar. Mas quando se levantar, é para dar de tudo. É para destruir, é para retaliar. Esse Gade. Amém. Emoção de guerra também, de luta, de retaliação. Amém. Então você já sabe, da tribo de Gade, de agosto, se alguma coisa acontecer, o teu inimigo vai entrar em parafuso contigo. Porque quando você se levantar para atacar, ele não vai resistir, não vai aguentar, ele vai fugir. Amém? É o que o texto aqui, é o que Jacó está mostrando aqui. Mas ele atacará nos calcanhares. Aleluia. E quando a gente percebe o calcanhar, esse é um ataque estratégico, invisível. Porque é mais fácil ver o inimigo. Não é? De longe assim, quando está em pé. Mas quando você vem rastejando, o inimigo nem dá conta. É invisibilidade, é algo estratégico. Amém? Tem aqui alguma coisa de estratégico. Setembro. Vamos para o mês de setembro. Quem está relacionado com setembro? O mês de setembro é Azer. Azer, a mesa de Azer será farta. Ele providenciará manjares de reis. Amém. Veja, no tempo de Salomão,
no tempo do rei Salomão, Salomão havia estabelecido na sua administração cada tribo deveria trazer sustento em cada mês para o palácio. Então, cada tribo era responsável em levar o sustento para o palácio do rei. Cada tribo um mês, cada mês uma tribo. Amém? Agora, aqui, Azer, a mesa de Azer será farta. Não vai faltar nada, vai faltar comida. Ele diz assim, e ele providenciará manjares de reis. Isso é uma graça. Deixa eu ver, quem é o mês de Azer? Olha, quero falar, parece que não quero falar, né? Desculpa. Ele está dizendo aqui, ele providenciará manjares para os reis. Significa providenciar manjar de reis, não providenciar manjar de reis. Amém. Reis foram abastecer o palácio. Amém. Abastecer ministérios. Amém. Pôr comida na mesa do presidente, Amém. dos ministros, Amém. dos deputados. Amém. O que significa que você só tem uma graça. E a graça que você tem é para abastecer os reis. Amém. 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 Na medida que você escuta isso, você já começa a se programar a dizer, Amém. a minha empresa vai estar a abastecer o alimento do presidente, do ministro. Não é algo difícil. Amém? Amém. O mundo começa desde o ponto onde você está. Não vale a pena correr muito, não. Ali onde você está, no ponto onde você está. Começa a fazer projetos. Porque essa é a graça de Azer. Amém. Agora imagina se todos nós acumuláramos todas essas graças aqui. Colocarmos essas graças em operação. Estamos longe. Amém. O país é nosso. Eu não. Naftali. Esse é o mês de Azer. Estamos no mês de Azer, que é o mês de setembro, outubro. O mês de outubro é o mês de Naftali. Naftali é uma gazela solta que dá à luz lindos filhotes. Outubro, né? Quem é de outubro? Amém. As gazelas de outubro, né? As gazelas soltas que dá à luz lindos filhotes. Aleluia. Agora, dar a luz sempre
que a Escritura vai mostrar esse aspecto de dar à luz. Não é um parto normal, um parto natural. Dar à luz significa gerar aquilo pela oração. E quando você gera algo pela oração, esse filhote que vai nascer é lindo. Esse é o aspecto da gazela. Você for ver os filhotes de uma gazela, são lindos, né? Até a própria gazela. É gazela. Aleluia. Então Deus pega esse aspecto dali e Ele nos traz aqui, nos dá entendimento. É algo que a gente gera pela oração. E aquilo que você gera pela oração é algo bom, é agradável, vem com toda a perfeição. Amém? Significa que você também é alguém chamado para oração. Não espere que outros orem. Ore você. Você vai gerar filhos lindos. Aleluia. Vamos para o tempo de José? Amém. José é o mês de novembro. Dessa vez quantos estão aqui? Novembro. Amém. Amém. É novembro. José tem muita bênção. José tem muita bênção. José foi muito abençoado, já? Assim, Deus falou muito mais para José e Judá, né? Esses aqui eram. Acho que esses aqui conseguiram cativar o coração do pai deles, né? Vou dizer uma coisa. Todo filho, quando cativa o coração do pai ou da mãe, tá vendo, né? Esse tem muita coisa para falar. É uma particularidade que ocorre no seio familiar. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o alcançaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. O seu arco, porém, permaneceu firme. Os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus do seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa com bênção dos altos céus, bênção das profundezas, bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos do seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos. As delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte do príncipe entre os seus irmãos. José. Por que José recebeu esta bênção? José foi aquele irmão, foi aquele filho de Jacó entre muitos irmãos que foi tratado com hostilidade.
com muita dureza pelos irmãos. Quando você vê a vida de José, por conta de seus sonhos e por conta do apreço que ele teve de seu pai, depois o pai ainda comprou uma túnica de várias cores, né? Aquilo trouxe fúria, ira contra José. E José, eu acho que Jacó aqui vai relatando aquilo que José enfrentou. Mas ele esteve firme, porque o poderoso de Jacó esteve com ele. E por conta disso, as bênçãos do seu pai virão sobre ele. Ele está dizendo que as minhas bênçãos, as minhas. Porque além da bênção que ele está aí proferindo para cada um, que é a porção de cada um, tem a própria porção de Jacó. Tem a própria bênção que Jacó recebeu de quem? De Deus. Que é dele, que é porção dele. Ele está dizendo que a minha porção de bênção ele não vai passar para José. Eu estou vos dando aqui o que cada um merece, mas o que é meu, eu estou a deixar, estou passando para José. Aleluia. As bênçãos do seu pai são superiores. São superiores às bênçãos dos montes antigos. As bênçãos do teu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos. São superiores às delícias das colinas eternas. Como é que a bênção de Jacó pode ser superior às bênçãos dos montes e às colinas eternas? Que todas essas bênçãos repousam sobre a cabeça de José e sobre a fronte do príncipe entre os seus irmãos. Amém. O que significa novembro? Agora, é interessante aqui notarmos que José está logo relacionado com o mês de novembro. E quando você vê os acontecimentos que tiveram lugar na vida de José, como ele foi traído pelos seus próprios irmãos, foi lançado no poço, se ficou lá quanto tempo, depois foi vendido. Você vai ver que isso é tudo que acontece no mês de novembro. Você sabe que o mês de novembro é um mês é um dos meses mais complicados do ano. Mês de novembro e dezembro. Novembro já começa aquelas perseguições e enfim, o mundo espiritual se abre para começar a marcar indivíduos, criar dificuldade na vida de indivíduos para ser o bife do dezembro, para morrer no Natal. Os filhos fazem isso, mas não é só mesmo, não é? Para morrer no Natal, então você começa a ver isso. Impressionante. Mas uma coisa há uma graça de resistência, há uma graça de conservação, há uma graça que guardou José, que conservou José mesmo no meio dessa dificuldade toda. E no final das contas, ele recebe a porção das bênçãos eternas e as bênçãos do Pai. Ele está dizendo: olha, meu filho, o que eu vou passar para ti, mesmo os montes eternos não têm,
As colinas eternas não têm. Os montes antigos não possuem a bênção que eu tenho. Aleluia. Você quer de novembro? Toma posse disso. Amém. Para não ficar a chorar ali. Essa injustiça toda que vão fazer contra mim. Mesmo isso está escrito no meu mês. Que vão te perseguir, vão fazer tudo. Você é como uma. Deixa eu ver aqui. É uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Mas você é como uma árvore, está vendo aquela árvore frutífera? Eu não sei qual é a árvore que dá mais fruto, mas que trepa, é uma trepadeira. Trepadeira que dá frutos. Você trepa entre os muros. E onde você passa, todo mundo vai. Vai ambicionar você, vai ter ambição. Porque você está passando pelos muros, onde tem muro, você está lá, a trepadeira está lá. Você não gosta de trepar no muro? E qualquer um pode vir ali e remover um galho ali. Aí é você, isso é escrito assim. Então não se assuste quando começa a sentir, a única coisa que você tem que fazer é você se manter firme. E dizer, uau, maior porção está vindo sobre mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para fechar, Benjamim é o último mês, é o mês de dezembro. Esse também é a minha tribo. É a minha tribo, a tribo de Benjamim. A tribo de dezembro, mês de dezembro. É um lobo que despedaça. Sim, senhora. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o esposo. Muito simples. Sabem a bênção de Benjamim. É um lobo que despedaça. Como um lobo que sai para a caça, para despedaçar sua presa. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. Significa que isso não dorme, né? Pela manhã ele pega a presa. E amanhã aqui, quando se fala amanhã, não é amanhã 6 horas, não. Pela manhã muito cedo, às madrugadas, que os lobos vão sair a ir à caça. Amém? Eles matam e matam e matam e matam e matam. E depois vão. E à tarde vão voltar para dividir o despojo, aquilo que eles tomaram. Aleluia. É uma graça de guerra também, de juízo, de julgamento. Amém. E assim, cada um de nós está relacionado com uma destas tribos. Você já entendeu a tua tribo? Amém. Qual é a tua tribo? Cada um tem a sua tribo. Amém? E você espera, você toma nota da tua tribo. Isto é importante. Toma nota da tua tribo. Estuda as bênçãos da tua tribo. Os aspectos negativos coloca para fora. Pega os aspectos positivos. Use discernimento.
porque esta palavra está relacionada com cada um de nós. Amém. De acordo com a tua tribo. Eu sou da tribo de Benjamim, não sei qual é a tua tribo. Você conhece? Cada vez que você quiser consultar, vai na Bíblia. Consulta a bênção da tua tribo. Ore pela bênção, a favor da bênção da tua tribo. Na medida que você vai entender cada vez mais. E às vezes, você pode usar muitas traduções, amém? As traduções às vezes vão trazer mais clareza. Vamos a tradução antiga, de João Ferreira Almeida, revista atualizada, revista corrigida, enfim. Mas nós já temos as traduções como essa, por exemplo, que eu fiz leitura, a nova versão internacional. Tem outras traduções como a linguagem de hoje, português corrente, King James e muitas outras por ali, para facilitar maior compreensão. Na medida que você vai compreender que está relacionado com a tua tribo, isso vai ser motivo de você orar. Amém? E alguns aspectos que você precisa tomar ali para poder gerar isso na oração. Quando a Bíblia diz alguma coisa, é para nós, é mesmo para nós. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar também, vamos orar. No nome de Jesus. Nós estamos relacionados com as tribos, com as 12 tribos de Israel. E nós damos graças ao nosso Deus, que nos ensina todas as coisas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a orar. Abra sua boca, começa a falar as bênçãos da tua tribo, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por nos relacionar, por nos conectar com as 12 tribos de Israel. Nós não somos Israel físico, mas somos Israel no Espírito. Porque a tua palavra declara que em Espírito não há separação de povos. Portanto, nosso Deus, nós nos conectamos com as graças e bênçãos liberadas a cada tribo. Nós tomamos posse das bênçãos, meu Pai, da primogenitura, com as bênçãos de vigor, da superioridade e de honra, da superioridade do poder, da impetuosidade das águas. Nós nos relacionamos, meu Deus, no poder das nossas espadas de guerra. O Senhor diz que as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Portanto, meu Pai, Simeão e Levi usaram malas armas, mas nós nos apropriamos dessas armas de guerra para poder lutar, meu Deus, e vencer o inimigo. Nós te demos graça, sim, pela bênção de Judá. De Judá virá o governador. Sim. Pai, nós te demos graça por esta bênção do reinado. A tua palavra declara: mas aqueles que receberem o dom da justiça e a abundância da graça reinarão com Cristo
Portanto, o reinado é nosso. O reinado é nosso. Nós também lavamos as nossas vestes no sangue da uva, no sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Pai, nós temos graças pela bênção marítima. Tu disseste, meu Pai, que Zebulon é um porto para os navios. Nós declaramos no nome de Jesus que somos como um porto. Os navios vão atracar nesse porto. Nós criamos a atmosfera para que navios atraquem. Em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, conexão. No nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, ó Pai, que somos jumentas fortes. Temos companhia de transportação. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Transportação de cargas pesadas. A terra que vivemos é uma terra boa. É uma terra agradável. Portanto, nós declaramos, ó Pai, que a bênção, meu Deus, é sobre nós. É sobre o teu povo, Pai. Nós partilhamos as bênçãos de cada um dos filhos de Israel. Em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, ó Pai, que a prudência da serpente é nossa. Como tu disseste, Dan defenderá o direito do seu povo. Dan será como uma serpente aberta à estrada. Sim, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair das costas o seu cavaleiro. Pai, nós declaramos, como o Senhor disse, seja prudente como a serpente. Nós tomamos a prudência da serpente. Com esta prudência criamos estratégia para derrubar todo o cavaleiro e o seu cavalo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, meu Deus, que sobre nós está a força superior, o poder superior para a retaliação dos nossos inimigos. Como tu disseste, Agar será atacado por um bando, mas ele o atacará nos calcanhares. Meu Pai, nós te damos graças pelo poder para retaliar nossos inimigos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome, Pai, nós declaramos que nós, como Azer, a graça para atender os interesses dos palácios é sobre o teu povo, é sobre Azer. A mesa de Azer será farta, ela providenciará manjares de rei. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, ó Deus, que nós providenciamos a melhor qualidade de manjar, de alimentos, a qualidade de reis. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como Naftali nós declaramos que como gazela é o teu povo, como gazela que dá à luz lindos filhotos, nós geramos pela oração os filhos que nós desejamos. Cada propósito estabelecido no nosso coração é como um filho desejado. E é isso que nós geramos em oração. Em nome de Jesus Cristo.
Assim como José é árvore frutífera, nós somos árvores frutíferas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E declaramos, ó Pai, pelo Deus de Jacó, pelo poderoso de Jacó, pelo pastor e rocha de Israel, nós declaramos que as bênçãos do nosso Pai são superiores que as bênçãos dos montes. São essas bênçãos, meu Pai, que nós tomamos posse, que nós nos apropriamos e nós as manifestamos em nome de Jesus. Oramos, meu Pai, como foi declarado a Benjamim, é como um lobo que despedaça, que sai para despedaçar, que sai para destruir. Pela manhã devora a sua presa e à tarde divide o despojo. Em nome de Jesus declaramos que não há repouso, não há descanso a Benjamim, meu Deus. Ele sai de manhã e ele se apodera, meu Deus, à tarde. Em nome de Jesus Cristo, Pai, leva-nos a considerar a graça que o Senhor liberou em cada mês, em cada tribo, em cada pessoa. Nós, de acordo com o nosso mês de nascimento, nós estamos relacionados com essas bênçãos, com essas graças, com cada um dos 12 filhos de Jacó. Em nome de Jesus, nós declaramos que essa bênção é nossa. Somos um só povo, uma só nação. Somos o povo do Senhor. Em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.